Olá para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. Hoje vamos entrar na nossa aula número 181 sobre a disciplina da meditação. Essa aula é muito importante porque eu quero levar você a entender o que significa quando a Bíblia fala sobre meditar, sobre meditação de uma forma cristã. Então, nessa aula eu quero te mostrar como a disciplina de meditação ela é essencial para aprofundar a sua intimidade com Deus. Ela promove a transformação do caráter e ela ajuda no nosso discernimento espiritual para você poder desenvolver esse dom na sua vida, amém? Então, vamos antes de tudo entender o que é meditação cristã. Meditação na tradição cristã é um ato de atenção amorosa a Deus e a sua palavra. É diferente das práticas orientais. Eu sei que quando nós falamos de meditação, logo vem na nossa mente aquela ideia de meditação oriental, sabe? Feito pelos monges, budistas, talvez. Mas não. Quando a Bíblia fala sobre meditação, é um outro tipo de meditação. Na meditação oriental, por exemplo, e no segundo ponto dessa aula, nós vamos ver realmente as diferenças dos dois. Mas só para te dar um exemplo, na meditação oriental, as pessoas costumam, a prática oriental busca esvaziar a mente para deixar os pensamentos vir, para você saber diferenciar os pensamentos, mas basicamente a prática é essa, esvaziação da mente. Ao contrário, na meditação cristã, quando a Bíblia fala a nossa palavra, a nossa Bíblia fala sobre meditação, fala sobre preencher a mente com a verdade de Deus. Então não é sobre esvaziar a mente, mas sobre preenchê-la para você ouvir a voz de Deus com reverência e submissão. Amém? Então, os Salmos, no capítulo 1, versículo 2, ele oferece a base dessa prática. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Outras traduções vai estar assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A palavra hebraica usada aqui para falar sobre meditar é a palavra hagá, e que transmite a ideia de sussurrar, murmurar ou repetir em voz baixa algo. E é como se o salmista estivesse dizendo: aquele que saboreia, sabe? Aquele que mastiga a palavra, como um animal rumina o alimento, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós, quando começamos a nossa caminhada cristã, não temos talvez esse discernimento da importância que é a meditação, a importância que é o jejum, a importância que é a oração. E essas aulas têm um foco de mostrar para você sobre essas disciplinas, para você entender a importância delas. Mas, voltando para o ato de meditação, para os primeiros cristãos, meditar era uma forma de escrutinar o coração diante de Deus. Então, tirar as cortinas, as coisas religiosas, você abrir o seu coração para Deus, permitindo que a palavra penetrasse as intenções mais profundas da alma. Como disse Jerônimo, tradutor da Vulgata, ele vai dizer: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Meditar, portanto, é conhecer a Cristo intimamente, permitindo que suas palavras desçam da mente para o coração, e do coração para a vida e para cada ato da sua vida. Quando nós estamos numa igreja ouvindo pregações, ou quando estamos no nosso quarto lendo a palavra não pode entrar por aqui e sair por aqui. Não, ela deve entrar aqui no nosso ouvido e na nossa mente, da mente ir para o coração, e no coração essa palavra vai causar uma transformação para a nossa vida. Amém? Então, meditar é isso. É você entender o que a Bíblia está dizendo, é você se deleitar na palavra, é você saborear a palavra, não só uma leitura como hoje eu leio Salmos, amanhã leio
Colossenses. Não. É uma leitura consistente e meditação e extrema concentração naquilo que você está lendo. Quando nós lemos talvez um Machado de Assis, quando vamos ler outros leitores, autores brasileiros, internacionais, eu gosto muito de literatura. Às vezes nós lemos, e talvez isso aconteça até com a Bíblia, quando nós vamos ler. Eu não sei se você que está assistindo talvez seja igual a eu, mas muitas vezes quando eu estou lendo, vamos pegar o Salmos 2, por exemplo, no versículo 1. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? E depois do verso 1, nós lemos em seguinte o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e adiante. Mas no final desse capítulo ou do livro, a gente nem sabe o que nós estamos lendo. A gente esquece de tudo. Isso porque existem dois tipos de leitura. Existe uma leitura que é como uma leitura literária, que você lê um livro e você pode talvez pegar a Bíblia e ler de uma forma qualquer, como você lê qualquer outro livro. Mas a forma aqui de leitura da meditação é uma forma diferente. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um podcast de um teólogo muito famoso aqui no Brasil, uma referência brasileira na igreja presbiteriana, e ele estava falando sobre... É uma pessoa que eu admiro muito, sabe, de questão de conhecimento. E ele estava falando sobre a prática dele para poder, talvez, decorar versículos, como que ele aprende tanto, como que ele absorve tanto conhecimento bíblico. E ele falou, olha, existem dois tipos de leitura que eu faço. Existe uma leitura que eu faço, que é a devocional. Então, independente, hoje eu estou lendo Salmos, no meu devocional de amanhã talvez eu vou ler 1 Timóteo e assim por diante, trocando. E existe uma leitura para estudo e meditação e algo profundo. Então, ele falou de uma prática que ele fazia, de que ele pegava um livro da Bíblia e todo dia ele lia esse livro inteiro, durante um mês. E no final de um mês ele trocava de livro. Então, depois de muitos anos de dedicação, hoje ele é uma das maiores referências no Brasil de conhecimento bíblico. Isso é algo que me ajudou muito. A diferença de leitura, de ler dessa forma intencional. Eu lembro que lá no seminário, lá no CFNAI, no seminário que eu faço em Dallas, eu estava lendo o livro de Atos. E eu peguei o livro de Atos e eu falei com o pessoal lá do meu quarto, falei, gente, se vocês quiserem, vamos entrar comigo. Só que eu não vou ler Atos só uma vez. Todo dia eu quero ler o livro de Atos inteiro. Porque o livro de Atos, como vocês já tiveram a aula do Panorama, é um livro muito importante para o pastoreio em si. Então, decidi focar. E todo dia eu lia Atos, e não só lia como qualquer livro, mas meditava no que aquela palavra estava dizendo, na obra do Espírito Santo. Então, meditação é isso. É nós convidarmos e abrir espaço interior para o Espírito Santo agir, para podermos entender e saborear o que as Escrituras estão dizendo. É como se disséssemos, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo, ali como em 1 Samuel 3:10. Então, uma aplicação prática sobre meditação cristã. Primeiro, escolha um versículo bíblico, talvez curto. Um versículo como Salmos, por exemplo. Aqui temos várias canções lindas, poemas lindos. E pega um versículo desse, curto talvez, e medite nele. Você pode repetir ele em oração, deixando ele penetrar o seu coração, não só ficando na sua mente, mas algo mais profundo do que isso. Uma outra prática talvez seja visualizar uma cena bíblica, como Jesus acalmando a tempestade, colocando e colocar-se nela, ouvindo a sua voz. Não é só você ler um livro, como eu disse, como qualquer livro literário. Então você vê Jesus andando sobre as águas e você não conseguir entrar naquela cena. Não. Veja que Jesus andou pelas águas e entre naquela cena, imagine, visualize ela. Também outra prática é silenciar-se diante de Deus, sem pressa, permitindo que o Espírito Santo traga luz, consolo e direção. Eu acredito que em uma das nossas últimas aulas eu falei sobre isso. Muitas vezes queremos falar muitas coisas com Deus, mas não estamos prontos para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito. A minha mãe chegava e falava, filho, quando o outro está falando, você tem que ficar em silêncio para ouvir. E isso é algo que entrou muito na minha cabeça e até na minha vida de oração é algo que eu levo em conta.
Muitas vezes, Deus está em silêncio para nos ouvir. E nós entramos no nosso tempo com Deus, nosso tempo ali de comunhão com Deus, e falamos muitas coisas, mas não paramos para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, o silêncio, porque é no silêncio que Jesus fala com mais clareza aos nossos ouvidos. Um outro é escrever ou orar a palavra que foi meditada, como forma de resposta devocional. Agora que você sabe o que é a meditação cristã, vamos para o segundo ponto dessa aula. Vamos diferenciar meditação cristã e oriental. Então eu espero que você esteja notando. Essa foi uma aula que no começo esqueci de falar isso. Pega a sua Bíblia, pega uma agenda para você anotar, pega um caderno, não fique sem anotar, temos muito conteúdo aqui para você aprender, amém? Então vamos lá. Nós vivemos numa geração que é sedenta de silêncio e de profundidade. Vivemos em uma geração que, pelo menos no mundo, uma geração muito rasa, uma geração muito barulhenta, com muitos ruídos, muitas vozes que nos distraem, e por isso práticas meditativas têm ganhado popularidade, inclusive entre cristãos. A questão é que nem toda prática de meditação ela é realmente cristã. E compreender essa distinção é essencial para não cairmos em enganos espirituais. A meditação oriental, comum nas tradições budistas, como eu falei, hinduístas, enfim, tem um objetivo final, como nós falamos antes, de esvaziamento da mente, a desconexão do eu e a dissolução da personalidade no todo. É uma prática centrada na impessoalidade. Muitas vezes ela é voltada à autoanulação, uma autonegação e ao mergulho de um estado alterado da consciência, mas a meditação cristã, ela é o oposto. Ela não esvazia, ela preenche. E o cristão medita para encher-se da verdade, da palavra e do Espírito Santo de Deus, para renovar a nossa mente e encontrar-se com uma pessoa. A meditação cristã, ela é um encontro com uma pessoa, não é sobre energia, não é sobre sentimento, do que você está sentindo à sua volta, não. É muito mais profundo do que a emoção. É um encontro com o Rei, com o Deus vivo, revelado através de Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meditar é ruminar na palavra, é morar nas Escrituras, é permitir que a verdade de Deus nos molde de dentro para fora. Uma transformação no coração que acontece e ela é comprovada através das nossas obras. Uma fé que se comprova através das nossas obras. Então, quando o nosso coração é transformado, e a meditação é um caminho para isso, é ali com a palavra, as obras que nós fazemos, a nossa vida, o exterior, começa a mudar. Martinho Lutero, por exemplo, um reformador alemão, ele ensinava, ele é um dos maiores nomes da Reforma Protestante, e ele ensinava que o verdadeiro teólogo se forma por 3 elementos: oração, que é o oratio, meditação, no latim meditatio, e provação, tentatio. Para ele, meditar era submeter a mente à palavra, não com frieza acadêmica, sabe? Muita teologia, talvez, e pouca intimidade, pouco relacionamento. Não essa religiosidade, mas com humanidade, com fé, um relacionamento íntimo, que saía só das salas de aulas, saía só de vídeos de YouTube, ensinando aulas, mas ia para o quarto no secreto e aprendendo aqui no YouTube, por exemplo, aqui como estamos fazendo essa aula, ele ia para o quarto e aplicava isso no secreto, tendo um relacionamento com Deus. A meditação verdadeira, ela começa com a oração, para que Deus abra os olhos do nosso coração. E ela continua com a repetição constante da Escritura, até que ela se torne carne em nós.
Então, um resumo comparativo. A meditação oriental esvazia a mente. A cristã enche a mente com a palavra de Deus. Oriental dissolve o eu. A cristã fortalece a nossa verdadeira identidade em Cristo. A oriental, ela busca união impessoal com o todo. A cristã, ela busca comunhão pessoal com Deus. Oriental desconecta-se da realidade. E a cristã transforma a realidade à luz do Evangelho. Terceiro ponto da aula de hoje, métodos de meditação. Aqui, acredito que vai ser o último ponto aqui para nós concluirmos a aula de hoje. A meditação cristã, ela não é uma tentativa de esvaziar a mente, como nas tradições orientais, como nós dissemos. E quando você está preenchido pela palavra, preenchido por Deus, é aí que nós descobrimos realmente quem nós somos de verdade. A nossa verdadeira identidade não está no que as pessoas dizem, não está talvez no que seus pais disseram para você, não, é muito mais profundo. Está no que Ele diz a nosso respeito. A nossa verdadeira identidade é encontrada em Cristo Jesus. Então, métodos de meditação. Primeiro, leitura sagrada. Então aqui, quando lemos a Bíblia, quando lemos a palavra, é um método antigo, usado antes do tempo. O Lectio Divina é um método antigo, usado antes dos tempos de Gregório Magno e é profundamente valorizado pelos monges. Eles têm as escrituras sagradas dele, nós vemos isso até nos muçulmanos, por exemplo, e mesmo que não sejam escrituras verdadeiras, mesmo que não falem de um Deus verdadeiro como o nosso, eles são muito empenhados nessa meditação. Então nós, cristãos que temos o privilégio de servir a um Deus real, a um Deus verdadeiro, ter uma palavra real que saiu da boca dele para inspirar aqueles homens que a escreveram, nós precisamos também ter esse comprometimento na leitura das palavras sagradas, da Bíblia. Porque muitas vezes, eu pelo menos, eu vejo essas pessoas, eu lembro quando a minha mãe voltou do Paquistão, ela falou, filho, eu me senti envergonhada lá. Envergonhada. E eu tô falando de uma mulher que, pra mim, eu acho que é a maior referência que eu tenho na minha vida de intimidade com Deus. E ela falou que se sentiu envergonhada aos ver os muçulmanos ali orando, porque eles oravam com tanto amor, com tanta paixão, com tanta devoção. E eles fazem isso para um Deus que eles acreditam que seja verdadeiro, mas não é. Imagine para nós que temos o privilégio de seguir a um Deus falso, um Deus verdadeiro, desculpa. Mas quando nós olhamos para esse Deus, isso precisa ativar em nós um desejo de nos relacionar mais com Ele. Amém? A meditação imaginativa. Essa é inspirada em Santo Inácio de Loyola. Essa prática ela vai convidar o cristão a se colocar dentro da cena bíblica, como eu disse. Então você visualizar, você usar a sua imaginação santificada para ver, para ouvir, para sentir o que está acontecendo. Por exemplo, você pode imaginar estar no barco quando Jesus acalma a tempestade. Imaginar estar no barco quando as pessoas veem Jesus andando sobre as águas. O que a Bíblia nos conta não é um livro literário qualquer, que você, de histórias falsas, de folclore. Não. É algo verdadeiro. E tudo que está escrito que realmente aconteceu. Então, muitas vezes vemos passagens como essa, de Jesus ressuscitando mortos, de Jesus expulsando demônios, de Jesus curando, dele ressuscitando, e nós não temos a sensibilidade de entrar nessa cena. Um outro método, repetição devocional. Aqui você pode repetir as frases, repetir o versículo das Escrituras em oração. Um outro, silêncio expectante. Aqui fala de após ler as Escrituras, o praticante ele permanece em silêncio diante de Deus. Não tentando produzir pensamentos, sabe? Mas ouvindo, como eu disse, ficando em silêncio para ouvir o que o Pai, o que o Rei quer falar com você. E é o que Salmos 46, por exemplo, no versículo 10 ensina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse silêncio nós cremos que o Espírito Santo fala ao coração. Ele convence, ele conforta, ele guia. E assim como dizia Lutero, a melhor oração
é a meditação silenciosa na palavra de Deus, esperando que Ele fale. Eu sei que nós temos muita necessidade de falar, talvez com um amigo, talvez com o pai, talvez com até o cabeleireiro, mas com Deus, muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio. Devemos falar sim, devemos abrir o nosso coração sim, mas devemos muitas vezes ficar em silêncio para ouvir o que Ele tem a dizer. Amém? Aqui entramos na conclusão final. Então a meditação cristã, ela não é um luxo dos espirituais, ela é uma necessidade para todos. Ela não foi feita por uma classe elitizada, não foi feita para algumas pessoas, não. Foi feita para todos nós, por uma busca de comunhão, de intimidade com Deus. E a única forma de desenvolver intimidade, seja com Deus, seja com uma pessoa qualquer, é gastando tempo junto com aquela pessoa. Você só se torna íntimo de um amigo, talvez, se você gasta tempo estando ali com ele. Como você pode se dizer íntimo de alguém se você não convive com aquela pessoa? Como que eu posso falar que eu sou íntimo de alguém se eu não conheço o coração dela, se ela não conhece o meu coração? Então, devemos meditar na palavra, devemos orar, devemos buscar a Ele, buscando entender o coração dEle, entender a vontade dEle. E muitas vezes, quando não entendermos, mas sermos tão íntimos ao ponto de confiarmos mesmo sem entender. Amém? Aqui chegamos ao fim da nossa aula. Eu te espero na próxima aula para mais uma aula do nosso seminário de teologia. Amém? Deus abençoe a sua vida.